Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos nessa tarde, uma tarde meio fria, uma chuvinha gostosa, mas eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje com muita informação boa, com muita informação importante. Eu me chamo Naira e estou aqui no canal GBR 22 Filmes. E tenho a grata e alegria de receber aqui uma querida amiga, uma excelente. Eu digo que a Alicia é uma profissional de grande referência para mim. E a gente hoje tem aqui a grata oportunidade de tê-la nessa tarde. E eu vou deixar que ela se apresente para que vocês possam ver assim, o que a gente vai falar hoje. Então, eu confesso que há algum tempo eu já vinha assediando a Alicia para estar aqui com a gente, para poder falar de tanta entrega que ela tem feito aqui para o nosso estado quando a gente fala da política de proteção à pessoa idosa. Lícia, seja muito bem-vinda. Você não sabe como nos honra com a sua presença aqui nessa tarde. Boa tarde a todos. Naira, na verdade, a alegria é toda minha, tá? Eu agradeço o convite. Estar aqui com você é uma honra e falar sobre a política pública hoje da pessoa idosa me encanta, me inspira e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem realizado aí junto aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Gente, eu peguei uma cola aqui porque eu tenho que ler, né? Para falar da Alicia, eu tenho que ler aqui para mim não deixar passar nada em branco. Então, Lícia Matesco, ela é assistente social, superintendente da pessoa idosa pela Secretaria Intergeracional da Juventude e Envelhecimento Saudável. Ela também é presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o CEDEP-RJ, com atuação na política de assistência social do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, e políticas públicas para a pessoa idosa no estado do Rio de Janeiro desde 2012. Olha, gente, eu digo para vocês o seguinte, quando a gente nem pensava em discutir essa pauta, pelo menos eu nem pensava, né, atuava, né, como assistente social em outras frentes, a Alicia já estava lá trabalhando arduamente para que essa política de fato pudesse ser efetivada. Então, é uma pessoa que traz para nós um vasto conhecimento e de fato vai poder aprofundar e falar para nós tudo que ela tem feito como superintendente do estado para a política da pessoa idosa. Então, Lícia, eu já queria começar, né? Na verdade, você deu um dado aqui bastante importante para a gente, que você diz que o Rio de Janeiro, a gente tem um pouco mais de 3 milhões de pessoas idosas, de acordo com a última pesquisa do IBGE, ficando apenas atrás do estado do Geraldo, que é o Rio Grande do Sul. Inclusive, essa média é maior do que a média nacional, né? E aí a pergunta que eu já faço para você, como que você vê isso e como que você está trabalhando, né? Como que estão as políticas públicas para atender essa demanda tão crescente, né? Aqui no nosso estado e, na verdade, até em nível nacional. Mas a gente vai focar no estado do Rio, que é onde você tem atuado. É verdade, Naira. Na verdade, esses dados, eles chamam muito a nossa atenção e traz para a gente grandes desafios, né? São mais de 3 milhões de pessoas idosas, o índice é maior, inclusive, que o índice nacional, como você bem colocou, e eu quero registrar mais um dado. Nesse momento, aqui no Rio de Janeiro, uma projeção que era para 2030 está acontecendo. Nós temos mais pessoas idosas acima de 60 anos do que crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Tudo isso traz uma urgência com relação à entrega de políticas públicas voltadas para as pessoas idosas. Essa política pública é uma política pública que até então, né, ela acontecia junto a outros órgãos, outras secretarias, e hoje a gente tem o privilégio
de ter uma secretaria que cuida exclusivamente da política pública da pessoa idosa. E isso traz para a gente grandes desafios, né? A gente tem as políticas públicas, hoje a gente tem também o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que está vinculado à Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável, e através tanto da Secretaria como também do Conselho, a gente vem desenvolvendo ações, programas, projetos, tudo para que a gente possa melhorar o dia a dia do nosso público, que é a pessoa idosa que está na ponta. Muitos são os desafios, né? Na verdade, a gente tem os números do IBGE, a gente tem um cadastro único que traz para a gente as principais vulnerabilidades que essas pessoas idosas ainda estão sujeitas. Temos também outros órgãos de controle, e aí eu destaco o Disque 100, né? Enfim, todos esses que trazem, né, um mapeamento de toda essa demanda. Diante disso, né, a gente vem trabalhando para poder entender esse cenário e também, através da secretaria, traz alguns mecanismos que vêm nos ajudando a pensar, né, esse atendimento, como esse atendimento ele pode ser efetivo lá na ponta. Esse hoje, com certeza, é o maior desafio da secretaria com relação a esse atendimento. Mas você vem fazendo isso muito bem. Você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, te acompanho nas redes sociais, a gente se fala quase todo dia, Verdade. apesar de eu não estar muito próxima, né? Mas eu estou sempre te acompanhando. Lícia, é interessante porque eu fiz um curso há um tempo atrás e uma professora dizia assim, que a gente não fala muito sobre a questão do envelhecer. É algo que as pessoas não querem falar, afinal de contas, né? Eu estou envelhecendo, e aí se pensa já na finitude. Mas ela dizia uma frase bem interessante. Ela dizia assim, a gente precisa falar sobre isso porque a gente precisa advogar a nosso favor. Verdade. Então, é um processo natural da vida, o envelhecimento, né? A gente vai passar, cada um passa de uma forma diferente, né? Então, tudo isso que você está trazendo é importante, porque você sempre trouxe essa pauta. Você sempre colocou essa pauta muito em evidência. E, para além disso, o seu trabalho sempre foi muito forte em relação a mudar esse quadro, né? Como se diz, é um grande desafio. Você falou para mim, né, que hoje a gente enxerga mais, quando a gente pensa na pessoa idosa, não mais na questão da autocomplexidade, mas na forma de se prevenir, os cuidados, né? Enfim, essa proteção básica é muito interessante. Então, eu queria que você pudesse falar agora para a gente o que você tem feito na superintendência. Eu sei que se deixasse ia ser pouco, porque você tem feito muita coisa. Então, como que esses projetos, tudo isso que vocês têm construído, está impactando na vida dessas pessoas, né? Porque a gente sabe que, né, é isso, a população está envelhecendo. Hoje os casais se organizam mais para ter menos filhos e, com isso, a população está cada dia, né, envelhecendo assim aceleradamente. E aí você tem muita coisa, vocês têm feito muita coisa, e eu acho que isso precisa ser dado visibilidade, informado para as pessoas. Eu queria que você pudesse falar. Naira, na verdade, hoje o nosso diferencial enquanto secretaria é que a gente vem pensando o processo de envelhecimento. Todos nós estamos dentro desse processo. A gente precisa se sentir incluído, né, dentro desse processo de envelhecimento. E hoje, né, nós temos essa secretaria que vem, né, trabalhando muito para esse atendimento, um secretário extremamente preocupado com essa pauta, né? O meu secretário, ele me deu essa missão de pensar as políticas públicas hoje voltadas às pessoas idosas, como você muito bem colocou, até pouco tempo atrás, né, o senso comum fazia a gente acreditar que quando a gente pensava em pessoas idosas, simultaneamente deveria se pensar em acolhimento institucional. E isso mudou completamente, a gente precisa se atentar a essa mudança. O meu trabalho hoje é um trabalho que acontece de maneira transversal, porque eu não tenho como fazer política pública para a pessoa idosa se eu não conversar com as demais políticas. Então, o meu diálogo ele é constante com a assistência social, com a saúde, com a educação, com o transporte público, com todos esses serviços que estão, inclusive, preconizados dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, para que a gente possa realmente garantir proteção integral a essa população. E aí, pensando um pouco, né, nesse trabalho e nessa possibilidade realmente de ser um braço para essas políticas, a gente vem implementando alguns projetos extremamente importantes. Eu quero, sim, fazer alguns destaques. Claro, obviamente, quero começar pelo Projeto Qualidade, que é uma parceria extremamente exitosa
com o Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ, né, a antiga UNAT, e que entra nesse momento no terceiro ano, né, de execução. Começamos em 2023 com 3 cursos de alto padrão, tá? Cursos com certificação pela UERJ e que trouxeram devolutivas muito interessantes e muito positivas para a secretaria, tanto que 2023, né, nós lançamos a segunda fase, né, e agora a gente, em 2025, está chegando na terceira fase do projeto Qualidade. E o que tem de diferente esse ano? Os 3 cursos maravilhosos, que já estão nesse momento com as suas inscrições abertas, e também workshops regionais. Estamos passando pelas 8 regiões do estado, com a possibilidade de reflexão dos profissionais que atuam no atendimento às pessoas idosas. Naira, eu costumo dizer que mais importante do que ter equipamentos voltados para esse público é ter profissionais preparados para essa política pública de atendimento. Aquele profissional que entende o idoso, que sabe quando está acontecendo alguma coisa diferente, que realmente é necessário uma intervenção técnica, né? Enfim, a gente vem preparando, a gente vem qualificando e capacitando esses profissionais para esse atendimento, né? Nessas 3 edições do Projeto Qualidade, já são aproximadamente 3.000 profissionais da rede capacitados na área da gerontologia, na área do envelhecimento, e isso potencializa as ações hoje junto aos equipamentos existentes. Quero destacar também um projeto muito importante, que é o 60 Mais Reabilita. São 100 polos aqui na capital, lançados também em 2023, onde a gente teve a possibilidade de criar polos de atendimento, onde nós contamos com 4 profissionais, profissional de educação física, um fisioterapeuta, um articulador social, um técnico de enfermagem, onde nós ofertamos 2 serviços extremamente importantes quando a gente fala de prevenção, que é fisioterapia e atividade física ao ar livre, né? Nesse período de execução desse projeto, 100 polos aqui na capital, mais de 10.000 idosos referenciados a esse atendimento. E o projeto é um verdadeiro sucesso, e nesse momento nós estamos expandindo o projeto. A gente está avançando para os municípios. Agora os municípios, né, de todos os 92 municípios, terão essa oportunidade de ter dentro do seu município um polo do projeto 60 Mais Reabilita. Tudo isso, Naira, eu quero destacar a articulação com a rede. Os nossos serviços, os nossos projetos possuem essa articulação com a rede do território, para que a gente possa realmente alcançar, né, um serviço que garanta, né, proteção, que garanta qualidade de vida, bem-estar social e, principalmente, o protagonismo do idoso dentro do seu território, junto à sua família, junto à sua comunidade, aonde ele quiser estar. Então, realmente, são projetos que visam esse atendimento em loco da pessoa idosa. Quero destacar também um projeto que é o nosso centro de referência em atenção às pessoas idosas, que são os nossos CRAPs, que é um espaço muito similar ao serviço que é ofertado no Centro-Dia, que é um serviço tipificado da assistência social, e também do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. É uma política pública do governo do estado do Rio de Janeiro, que tem como principal, né, objetivo atender a pessoa idosa em suas mais diversas necessidades. Temos uma equipe técnica interdisciplinar para realizar esse atendimento com oferta de serviços importantes. E eu quero destacar alguns desses serviços, Naira. Eu quero destacar a inclusão digital. Né? Através da inclusão digital, a gente vem prevenindo diversas violências, principalmente a violência patrimonial. Possibilitar o idoso que ele tenha esse conhecimento, né? Que ele possa acessar o seu smartphone, o computador, enfim, o caixa eletrônico, sem dificuldade, sem auxílio de terceiros, isso é uma maneira também, uma forma de prevenção. E a gente vem trabalhando com essa atividade nos nossos CRAPs. Temos também a hidroginástica, com licença. É que é tanta coisa. É tanta coisa. É até emocionante, né? Ver alguém do estado falando isso. Depois tu fala o que são os CRABs. Eu não sei o que são os CRABs. Mas deixa eu perguntar assim, por realmente não saber. Sim. Como é que o idoso acessa isso tudo? É a clínica da família? Como é que chega? Então, ótimo. Então tá bom. Deixa ela terminar que eu vou perguntar. Mas você pode interagir com a gente, Geraldo. Eu vou voltar então ao CRAP, posso?
Então, os centros de referência em atenção às pessoas idosas são espaços voltados para atender o idoso com relação às suas mais diversas demandas. Dentro desse espaço, hoje, contamos com uma equipe técnica interdisciplinar para que a gente possa dar conta dessa demanda. E eu tenho assistente social, eu tenho psicólogo, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho oficineiros, enfim, eu tenho um advogado, né? E tudo isso com o objetivo realmente de atender a pessoa idosa e ser um suporte para a rede. Como que a pessoa idosa ela pode acessar, né? A gente tem hoje os equipamentos existentes da assistência, CRAS, CREAS, posto de saúde, clínica da família, enfim, né? Todos os serviços existentes hoje na nossa rede de atendimento às pessoas idosas pode direcionar o idoso para lá. Assim como nós também, enquanto equipamento, também podemos acessar a rede. E eu acho que é muito interessante porque a gente acaba tendo essa articulação e acaba facilitando o dia a dia da pessoa idosa também, com os nossos serviços. E esse é o nosso objetivo. Eu quero ser um braço. Eu não quero, Naira, de maneira nenhuma, substituir a nenhum serviço existente. Pelo contrário, eu quero potencializar esse atendimento. E quando a gente tem a possibilidade de ter equipamentos como o CRAP, como o 60 Mais Reabilita, a gente está possibilitando que a pessoa idosa ela acesse serviços que muitas das vezes ele tem dificuldade, né? A gente pensa hoje na grande demanda da assistência social, a gente sabe, né, das vulnerabilidades. Então, hoje, ter um equipamento exclusivo para esse atendimento traz, sim, qualidade com relação ao que é ofertado hoje na ponta para a nossa população idosa. Perfeito. Alicia está trazendo para a gente uma gama de informações que é assim, muito pertinente, Lícia. Primeiro, mais uma vez, parabenizar, né? Porque, de fato, eu fui anotando aqui, eu fiz parte do projeto Qualidade. Eu posso dizer, garantir a vocês que são professores de excelência, extremamente preparados, e a gente que trabalha na política da assistência social, a gente precisa ser qualificado, a gente precisa ser capacitado. Então, assim, isso nos prepara para poder trabalhar assim, com olhar, com foco, direcionado para essa política e no atendimento a essa pessoa. Então, parabéns, eu vi que vocês renovaram, eu quero fazer parte novamente dessa equipe. E, assim, é uma parceria com a UERJ dispensa comentários, né? São pessoas de ponta, referenciadas, enfim. Então, é um projeto, assim, maravilhoso. O 60 Mais Reabilita, eu também venho acompanhando nas redes sociais, diferente do CRAP, né, Lícia? Porque eu lembro que antigamente, eu sou muito da antiga, quando se pensava em idoso, pensava em, vamos tirar da família e vamos abrigar. Não se pensava em dar uma qualidade de vida ou mesmo ajudar essa família, porque quando a gente fala disso, a gente também tem que pensar na importância que isso tem para a família, né? É verdade. Muitas das vezes a gente critica a família, porque a família quer colocar o idoso ali, enfim. Então, esses equipamentos, tudo isso que vocês vêm fazendo na superintendência, de fato, é óbvio que vem melhorar as condições de vida dessa pessoa, mas também apoiar muito a família. Sim. Então, o 60 Mais Reabilita é fantástico, porque oportuniza, através desses polos, a fisioterapia, que às vezes é tão difícil, né? É verdade. Educação física, Isso, exato. Isso mesmo. Isso tudo porque, aquilo que você falou, você não quer ocupar espaço naquilo que as outras políticas entregam. Muito pelo contrário, você quer somar. É verdade. Então, você falou uma coisa super fundamental, que é a articulação com a rede. Né? Assistência social, nós que somos assistentes sociais, a gente sabe ali o nosso papel enquanto política de assistência, as nossas atribuições, mas a gente precisa trabalhar articulado com outras políticas para as coisas avançarem. Naira, eu quero ampliar esse olhar. O meu desejo é que a gente não se limite mais a pensar na pessoa idosa como a pessoa que precisa somente da questão do cuidado, da saúde. Pelo contrário, a saúde é importante, é muito importante. Mas quando a gente trabalha outras questões inerentes à pessoa idosa, a gente está trabalhando autonomia, a gente está trabalhando independência e a gente, de alguma forma, também está auxiliando essa família. Né? Você falou, você destacou a família. O primeiro cuidador da pessoa idosa é a família.
E a gente precisa, sim, cuidar de quem cuida. Né? Isso é fundamental. Eu acho interessante o Projeto Qualidade porque ele traz essa possibilidade da gente também preparar a família para essa política pública de cuidado. A gente hoje tem uma política de cuidados instituída, né, recentemente, né, e a gente precisa, sim, falar muito sobre isso. E quando eu falo de cuidado, eu não falo só da pessoa idosa. Eu estou falando da mulher. Né? Hoje, o maior número é de mulheres idosas e também da mulher que muitas das vezes assume essa responsabilidade pelo cuidado. Né? A grande maioria são mulheres e a gente precisa pensar nesse público como um todo. Na verdade, esse ano, o tema da nossa conferência, ela traz essa reflexão com relação às múltiplas velhices. Né? Todos nós estamos envelhecendo, mas a pergunta que fica é, será que todos nós estamos envelhecendo da mesma maneira? E aí eu quero deixar aqui essa indagação para a gente poder refletir com relação a isso. É verdade. Você tem, quando você fala da questão de gênero, de mulher, né, é uma coisa bem interessante, porque se a gente parar para pensar, se a gente tem uma pessoa idosa dentro da nossa casa, quem cuida geralmente é a mulher. Exatamente. A maioria das pessoas daquela cuidadora é uma mulher, que às vezes vai abdicar da vida, da profissão dela, para cuidar daquela pessoa. Exatamente. Né? Então, isso que você está trazendo é de uma riqueza de informação e, para além disso, né, o que você está ofertando. Então, isso amplia também, dá oportunidade a essas mulheres também, né, de organizarem a vida delas, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes, eu sou da época que a minha avó, a gente praticamente cuidou até a morte dela, e isso gera assim, um cuidado intensivo. E como é que a gente faz? A gente precisa sair, a gente precisa trabalhar. E às vezes esse papel fica com a gente, né? Verdade. Então, quando o Geraldo fala da questão do CRAP e do Reabilita, o CRAP é naquele modelo do centro-dia, né? Que você falou. É um serviço bem similar. Bem similar ao centro-dia, né? Aí a pessoa idosa fica ali uma parte ou a parte da tarde, exatamente, ou o dia inteiro. É assim, Lícia? Aí ele escolhe, né? São vários serviços acontecendo ao mesmo tempo, né? De maneira simultânea. E o idoso, ele faz a opção, qual é o serviço, qual é a oficina, a atividade que ele quer participar. Né? São várias oficinas acontecendo ao mesmo tempo. E eu quero destacar a possibilidade do CRAP trazer parcerias. Né? Hoje a gente tem uma parceria muito interessante com algumas instituições que acreditam na possibilidade do idoso estar ali, ele estar sendo bem atendido. A questão do empreendedorismo é uma questão que a gente tem trabalhado muito no âmbito do CRAP. A gente está com um projeto que a gente assinou recentemente para poder tratar dessa questão, né, do trabalho. A gente sabe do preconceito que é grande, e aí eu não falo, Naira, somente das pessoas 60 mais, eu quero falar do público 40, 50, né, essas pessoas hoje, existe um preconceito muito grande com relação a esse público acessar ao mercado de trabalho, e essa é uma pauta que a Secretaria também vem se debruçando para que a gente possa, sim, garantir o acesso dessas pessoas e, principalmente, quando a gente fala de protagonismo, de empoderamento, né, a gente está falando de escolha, né, onde essa pessoa ela quer estar. Então, é isso realmente que a gente que a gente tem hoje enquanto objetivo, né, possibilitar que a pessoa idosa, que a pessoa 40 a mais esteja onde ela quiser. E o CRAP, eu acho muito legal, porque o CRAP, o nosso público-alvo são pessoas a partir de 40 anos, diferentemente da grande maioria dos equipamentos hoje voltados para pessoas idosas. A partir de 60, não, a gente quer trabalhar o processo de envelhecimento. Então, a gente está começando antes, porque a gente acredita, Naira, que com esse serviço preventivo, né, daqui a alguns anos vai haver um reflexo significativo, por exemplo, com relação à alta complexidade, onde a gente tem hoje uma demanda muito grande, uma busca intensa por acolhimento institucional, muitas das vezes pessoas que não precisariam estar nesse espaço, mas por acreditar que seja a única alternativa, acabam, né, sendo encaminhadas para o acolhimento. Mas eu quero hoje dizer que existe sim uma possibilidade real de atendimento para a nossa população idosa do estado do Rio de Janeiro. Nossa, incrível, Lícia. Eu não sabia que era a partir dos 40 anos. É a partir dos 40 anos. Muito bom. Isso é CRAP? É o CRAP. Centro de Referência em Atenção às Pessoas Idosas. Tem CRAP e CRABS. Não. CRABS? Não, CRABS não existe. Não. Foi da minha mente. Tá. Hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos 2 CRAPs. Né, 2 centros de referência em atenção às pessoas idosas. Tá. Um na região Centro-Sul Fluminense,
está lá no município de Vassouras, com uma média de 700 idosos referenciados nesse momento, e aqui na capital do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, né, onde existe uma demanda muito grande, né, de pessoas idosas. Ali no bairro de Santa Cruz, no Cesarão, nós temos aproximadamente 1.000 idosos referenciados àquele equipamento. Já superou todas as nossas expectativas. Então, na verdade, eu estou com uma questão que todo gestor público gosta, né, que é de repensar e aumentar, potencializar o que a gente tem hoje enquanto oferta de atendimento. Fantástico, Lícia. E assim, o público-alvo desse equipamento, vocês trabalham muitas famílias em situação de vulnerabilidade, aquelas pessoas que têm até mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, por várias questões, né? É importante falar sobre isso, porque quando o Geraldo fala como é que acessa, também é importante assim, dar um recorte desse público, porque a gente sabe que assim, a vida está difícil para todo mundo. Exatamente. Né? Mas a gente também sabe que o Brasil acaba te isolando de alguma forma, te taxando assim, ó, agora você vai até aqui, né? Te coloca numa caixinha. Sim. Então, como se você, sei lá, com 40 anos não tivesse mais nenhum valor, não consegue mais produzir, tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho, enfim. Esse trabalho que o governo do estado vem fazendo através da superintendência, você lá com o secretário, traz um olhar muito ampliado e dá oportunidade, de fato, a quem precisa, né? Exatamente. Nessa lógica, assim, esse olhar, você vê lá na Zona Oeste, é Santa Cruz? Santa Cruz. Quer dizer, é um local muito distante, geralmente as pessoas têm mais dificuldade de vir para o centro, de acessar oportunidades, né? Eu conheço porque eu também trabalhei ali enquanto estava na assistência social. Então, é muito legal também você destacar assim, essas pessoas que, de fato, estão vivendo situação, ainda mais depois da pandemia. Eu digo que depois da pandemia as pessoas perderam muito seu poder econômico, né? As pessoas ficaram desempregadas. Então, isso tudo que vocês vêm fazendo aí, através desse trabalho do Estado, vem, de fato, dar um fôlego, um ânimo, né? Assim, eu acho que uma vida nova para essas pessoas, né? É verdade, Nara. E uma coisa que me chama muito a minha atenção hoje no âmbito da secretaria é a possibilidade da gente entender quem são essas pessoas, entender esse público. Como a gente falou no começo, né, a gente tem, né, o cadastro único que traz para a gente as vulnerabilidades, tem o IBGE, né, que trouxe essa pesquisa recente para a gente com relação a esse crescimento, né, do envelhecimento aqui no nosso estado. E recentemente a secretaria também lançou um panorama do envelhecimento no estado do Rio de Janeiro. Porque eu preciso entender como é que está se dando esse envelhecimento em todas as regiões. E os números, né, chamam muito a nossa atenção com relação ao envelhecimento. A região noroeste tem um alto índice, e aí você falou da questão da pandemia, que pode ser também, né, por conta do período pandêmico, enfim. É muito bom quando a gente tem essa ferramenta, né, para que a gente possa planejar as nossas políticas públicas, e o nosso panorama, ele traz um olhar sobre os 92 municípios. Eu consigo mapear tudo o que está acontecendo, né, em todos os municípios. Número de CRAs, CREAs, se tem posto de saúde, se tem LPI, né, que é a instituição de longa permanência para idosos, quantos estão no cadastro único, quantos recebem BPC, número de idosos homens, número de idosos mulheres. Então, assim, isso também traz para a gente a possibilidade de pensar qual é a política pública que eu posso estar implementando naquele território que eu sei que vai trazer qualidade de vida para aquelas pessoas idosas. E isso é muito bom. Planejar é fundamental para que a gente possa realmente ter bons resultados com relação à execução dessa política. Nossa, eu quero depois ter acesso a esse acesso está liberado para toda a população do estado do Rio de Janeiro, no site da secretaria. Tá? Lá está o nosso panorama e tem sido uma ferramenta extremamente importante para os municípios. É verdade. Porque ele possibilita de você entender, né, dentro da sua região, como que está acontecendo o processo de envelhecimento e qual é o município que pode, em algumas situações de vulnerabilidade, estar auxiliando o outro. Né? E isso é muito legal, isso é muito dinâmico. E essa atualização, ela acontece de maneira
constante por parte da secretaria, né? A gente, de 6 em 6 meses, nós realizamos uma atualização de acordo com aquilo que o IBGE, de acordo com todos os canais, né, que fazem essa mensuração, disponibilizam, e a gente consegue repassar logo em seguida para os municípios, para que eles também possam se planejar com relação à política da pessoa idosa lá na ponta, que é lá onde está a pessoa idosa. Perfeito, Olícia. Que instrumento importante. Porque é isso, como é que a gente vai pensar em política pública se a gente não tem dados, não tem informação, né? Verdade. Como é que você vai discutir algo que você... Eu lembro que a gente criou uma época, um mapa sobre o trabalho infantil, o abuso. Isso serviu aí como bússola para vários setores, inclusive a promotoria da infância, consegue ter um retrato. E a partir daí, o que a gente faz, né? Então, parabéns por mais essa iniciativa, porque sem informação a gente não avança, né? É verdade. A gente não consegue fazer nada. Então, assim, a gente está vendo assim, que protagonismo que tem sido aí essa secretaria, como está colocando a cidade, o estado do Rio de Janeiro como referência na política pública voltado para a pessoa idosa, que é algo que tem me chamado muita atenção. Eu já tenho falado isso com você, né? Assim, do meu interesse pelo tema, da gente pensar sobre isso, até porque o Brasil é um país que está envelhecendo de forma muito rápida, como você falou, né? É verdade, Nara. E uma coisa que eu me preocupo muito é porque, na verdade, eu não sei se você percebe, mas nós, enquanto cidadão, né, de pessoas de direito, né, a gente não reconhece esse envelhecimento. A gente não às vezes acha até que não é possível que o Brasil esteja envelhecendo tanto. Mas, nesse momento, o Brasil ele é um país envelhecido. Ele não é mais um país jovem. Quando você olha para os dados, quando a gente fala, né, sobre mais de 3 milhões de pessoas idosas, sobre índice de envelhecimento, está mais do que comprovado, né, que nacionalmente o país é envelhecido. Sim. E as pessoas estão envelhecendo. E tudo isso nos obriga a pensar, sim, em política pública, em ações, tudo aquilo que visa melhorar, né, o dia a dia e facilitar, porque daqui a um tempo nós seremos a pessoa idosa será a maioria, né, dentro da nossa sociedade. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, potencializar essas ações, para que essas ações daqui a um tempo realmente a gente consiga visualizar frutos, né, desse trabalho e pessoas cada vez mais vivendo melhor, né? Que bom que estamos vivendo mais. Isso é ótimo, mas a gente precisa sim, né, trabalhar para poder melhorar e trazer qualidade de vida, né? É fundamental, né? Que esse envelhecimento ativo e saudável que a gente tanto fala, né, ele realmente aconteça na prática. É verdade, né? Senão, sim, a gente acaba adoecendo, enfim. Tem uma autora que diz que no Brasil, quando você fala de envelhecimento, você estar velho, é como você decretasse uma morte simbólica para aquela pessoa, porque o velho, né, é a Miriam Goldberg, ela fala muito sobre isso, né? Você decreta uma morte simbólica para aquela pessoa. E você vem, quando você traz isso tudo que você está falando para a gente, você vem na contramão disso, né? Se mostrando, não, a pessoa ainda está ativa, ela pode ser produtiva, ela é pessoa de direito, ela tem uma coisa super assim, importante que você falou, ela tem poder de decidir sobre a vida dela. Não é, né, os programas estão aí, mas ela vai decidir, não, eu quero estar aqui nessa oficina, eu quero ir nesse horário, isso aqui me interessa. Então, é de fato dar fala para essa pessoa idosa. E aí, falando sobre isso, você também é presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, o CEDEP. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um espaço tão fundamental, né, onde você vai estar ali. O que está acontecendo de política pública voltado para a pessoa idosa? A importância da pessoa idosa estar dentro desse espaço? O que é o controle social? Porque eu acho que é algo que ainda, né, eu sei que você tem falado sobre isso em quase todos os municípios, eu não sei nem se já em todos aqui do estado, mas você tem levado isso. Agora a gente está aí também na questão do ano da conferência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, Naira, eu costumo dizer que não existe política pública sem o controle social. O controle social ele é fundamental dentro de toda essa construção, de tudo isso que a gente está falando aqui,
Por quê? Porque ela possibilita a participação social das pessoas idosas. É ano de conferência, como você muito bem colocou, e esse ano o nosso tema ele fala de múltiplas velhices, envelhecimento multicultural, e isso é muito importante porque a gente tem uma possibilidade real de pensar como vem se dando o processo de envelhecimento para todos os povos, todas as comunidades, em todos os territórios. E isso é uma coisa que a gente precisa falar muito. Eu estive recentemente participando de uma atividade com uma professora que é indígena e ela trouxe um dado que não é ela que está dizendo, na verdade o próprio IBGE sinalizou, né, que muitas pessoas indígenas não vivem mais depois dos 25 anos. E a gente precisa sim falar sobre isso. A gente precisa falar, por exemplo, das pessoas LGBTQIA+, que estão envelhecendo, né? Qual é o atendimento que é ofertado para esse público? Se a gente fala de um atendimento que tem que ser para todos, ele acontece para todos da maneira que deveria acontecer? São indagações que a gente precisa fazer, mas eu acredito que a gente precisa trabalhar muito para que esse atendimento ele realmente aconteça para todos. Acho que a gente ainda tem algumas lacunas com relação a esse atendimento, e eu acredito que o controle social, o Conselho, ele tem um poder de atuação muito grande no âmbito hoje do Estado do Rio de Janeiro, e eu quero falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, a Secretaria, né, assim que o nosso secretário assumiu essa pasta, ele também assumiu um compromisso com esse controle social em âmbito estadual. Nós realizamos um convênio com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o SEDEP e a Secretaria, para que a gente pudesse trabalhar o fortalecimento do controle social junto aos municípios. Começamos em 2023, onde tínhamos somente 56 conselhos ativos aqui no nosso estado. A gente está falando de 92 municípios, somente 56 ativos. E hoje, 2025, a gente chega ao número de 87 conselhos ativos. Isso se dá por meio de um trabalho intenso, incansável, para que a gente pudesse potencializar esses conselhos dentro dos municípios. Não é um trabalho fácil, tá? Muitas são as dificuldades. É claro que a gente entende, os municípios são pequenos, né? Muitas das vezes pessoas que não querem participar, né, dos conselhos, ou às vezes aquela pessoa que participa não só do conselho da pessoa idosa, mas está na assistência, está na saúde, está em muitos conselhos. Isso também é uma dificuldade que a gente reconhece, mas a gente acredita muito que é possível que o conselho ele seja atuante e que ele possibilite dar voz para as pessoas idosas. E no último ano, né, agora de 2024 para 2025, a gente recebeu um dado muito importante para o Estado. O Rio de Janeiro ele avançou com relação ao número de fundos ativos da pessoa idosa. E isso traz uma potência para o Conselho que a gente precisa sim evidenciar, porque através do Conselho, através do fundo, a gente consegue executar políticas públicas que muitas das vezes a gente, enquanto secretaria, não consegue. A gente pode sim fazer bons projetos através do Conselho. Então a gente precisa falar sobre Conselho, a gente precisa incentivar a população no momento que faz lá sua declaração do imposto de renda, destinar, né, um percentual para os conselhos, lá para o fundo da pessoa idosa, porque também através, né, desses fundos a gente entrega muita política pública boa, política pública efetiva, que a gente consegue ver realmente a pessoa idosa sendo atendida. Então a gente vem trabalhando muito para fortalecer os conselhos. É ano de conferências, os municípios estão realizando as suas conferências, como você falou. Eu tenho andado realmente o estado do Rio de Janeiro, estive em muitas conferências, e uma coisa que me chamou muita atenção, Naira, é a participação efetiva das pessoas idosas. Muitas pessoas idosas participando, deliberando, formulando propostas. Tudo isso é importante para que a gente chegue, nesse momento da conferência estadual, que a gente também chegue na conferência nacional com propostas que realmente melhorem o dia a dia da pessoa idosa. Esse é hoje o nosso principal objetivo. Fantástico. É só assim que vai avançar, né, Lícia? A gente tem que chamar a atenção também, o governo, o Estado como um todo, tem suas competências e suas obrigações, é fato. Mas a sociedade também, né? Então, quando você fala dessa questão do imposto de renda, né, de pegar ali um percentual, investir, esse compromisso, eu acho que também é essa obrigação da sociedade, né? E poder também potencializar, né, participar e ter esse compromisso também, essa responsabilidade. Quando a gente, falando um pouco, que a gente conversa sobre criança e adolescente, se você vê uma criança no meio da rua, por que é só o Conselho Tutelar que tem que ir lá e tirar?
se for um caso de violência ou de risco, né? A mesma coisa quando você fala desse fundo, né? A sociedade também tem que ser participativa, tem compromisso também com essa população. Então, é muito importante essa fala sua, quando você fala sobre isso, né? É verdade. E essa responsabilidade, ela está na Constituição. Exato. Né, Naira? Na verdade, a Constituição é muito clara. Ela fala que a responsabilidade de proteger e cuidar das pessoas idosas é da sociedade, é da família, é do Estado. Então, realmente, eu não acredito que seja possível garantir essa proteção integral que a gente tanto fala, se não houver um envolvimento de todos nós, né, que acreditamos e trabalhamos muito para que essa política aconteça de maneira efetiva. Verdade, Alice. Essa coisa do conselho é algo que sempre me chama muita atenção, e isso que você falou de incentivar a população idosa a participar, a falar, né, a colocar suas propostas, porque isso vai ter um impacto lá na frente, quando você fala, se pensar, formular a política pública, né? E isso é super importante. Então, é algo que a gente ainda eu acho que precisa avançar nessa discussão. Não sei nem se é discussão, porque a discussão vocês fazem, vocês têm ido para os municípios. Mas eu vejo, às vezes, em outros estados, essa coisa de... É um espaço que você vê ainda não tem muita participação. Às vezes é um colega que fala pela pessoa idosa, né? É verdade. É um profissional que vai ali falar sobre ele. Então, assim, será que isso vai impactar, né? Naira, eu costumo dizer que é nada sobre nós sem nós. Eu posso ter as melhores ideias, né? A maior boa vontade, né? Muitos desejos, eu tenho muitos desejos quando eu penso nessa política pública, mas é primordial ouvir a pessoa idosa, saber o que melhora o seu dia a dia, o que está faltando para melhorar, né, enquanto serviço. Quando a gente olha para o Estatuto da Pessoa Idosa, né, a gente encontra os mais diversos serviços, né, muitos direitos garantidos ali, né, afiançados enquanto lei. Mas a gente sabe que no dia a dia, né, isso não acontece. Essa efetividade ela não acontece. E muito me preocupa quando eu me deparo com uma pessoa idosa que olha para mim, eu não conheço o Estatuto da Pessoa Idosa, eu não conheço os meus direitos. E a gente precisa, sim, falar sobre isso e garantir a efetividade dessa lei, né? Que realmente os direitos eles sejam garantidos lá na ponta. Uma das coisas que está preconizado no Estatuto da Pessoa Idosa é o direito à habitação. Muito pouco se fala em habitação no âmbito das pessoas idosas. E por que não se fala? Né? A gente tem aí uma questão também de preconceito com relação ao idoso. Né? O etarismo é uma realidade, sim, quando a gente fala de envelhecimento, quando a gente fala de garantia de direitos às pessoas idosas. Eu preciso, sim, dar voz a essa pessoa idosa, eu preciso entender o que ela precisa. Então, hoje, esse é o nosso maior desafio, não só enquanto controle social, enquanto conselho, não só enquanto secretaria, mas eu acho que enquanto sociedade. Verdade. Você falou algo muito importante, e aí eu queria entrar um pouquinho sobre essa questão das diversas formas de violência contra a pessoa idosa, né? A gente está aqui num bairro onde a grande maioria são de pessoas idosas. E a violência, ela não tem classe social, né? Ela chega para todos. E às vezes a gente vê, eu assim, percebo que às vezes a coisa fica um pouco que envergonhada, dependendo da... Assim, não sei a sua visão, até é uma coisa assim que eu queria ver com você. Por exemplo, aqui chegam algumas situações que eu sei que está havendo um tipo de violência contra a pessoa idosa, mas até chegar, existe ali um certo cuidado, porque eu moro aqui nesse bairro, enfim. Quando a gente vai para uma classe mais empobrecida, é diferente. Mas é importante que se diga que ela, né, independente da faixa etária, da classe social, é algo que, infelizmente, acontece muito, acomete muito a pessoa idosa. E vocês lançaram um disque, né, que eu achei sensacional. A gente sabe que tem o Disque 100, que é a nível nacional, que é um canal seguro, onde a pessoa vai poder ligar e fazer sua denúncia. Até eu coloquei aqui, quando a gente estava conversando, a questão e aí eu queria já perguntar a você, porque muitas das vezes chegam pessoas e falam assim para mim, eu sei que ali dentro daquele ambiente existe uma violência contra aquela pessoa idosa, mas eu tenho medo.
eu tenho medo de denunciar, porque é gente conhecida, não sei o quê. Aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, já falando do DISC, o DISC idoso, aqui estadual, que vocês já lançaram. É assim, se você teria, assim, para dizer para a gente qual seria o maior tipo de violência, o índice maior de violência contra a pessoa idosa. E essa coisa da pessoa ter medo, será que esses canais são seguros? Será que garanta o anonimato? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Naira, eu quero te agradecer por essa pergunta, porque, na verdade, ela me remete a uma das principais questões que, infelizmente, ainda acomete as pessoas idosas, que é a violência. Né? O mês de junho foi um mês que a gente falou muito sobre isso, para que a gente possa realmente dar luz, né, ao combate à violência contra as pessoas idosas. Infelizmente, né, os últimos dados, né, que a gente recebeu com relação à violência são alarmantes. Né? A gente ainda tem uma violência crescente com relação a esse público. E, recentemente, como você muito bem colocou, há 8 meses, nós lançamos o Disque Idoso 165. O que é o Disque Idoso 165? O Disque Idoso, ele é um canal exclusivo de atendimento às pessoas idosas aqui do estado do Rio de Janeiro. Os 92 municípios podem acessar, através do número 165, o nosso canal. Obviamente, hoje, a nossa maior demanda são situações de violência, mas o Disque Idoso, ele também atende outras questões referentes ao dia a dia, né, da pessoa idosa. E aí a gente fala de transporte público, a gente fala de acesso à saúde, a serviços de assistência social. Tudo isso a pessoa idosa ela encontra dentro do Disque Idoso. E qual é o diferencial? O que faz o Disque Idoso hoje um serviço pioneiro dentro do estado do Rio de Janeiro? É um aplicativo. Nós temos um aplicativo que a pessoa idosa ela pode baixar no seu telefone, no seu smartphone, e ter acesso a uma série de serviços através desse aplicativo. E um destaque muito especial para um botão de pânico existente dentro desse aplicativo, onde o idoso, em uma situação de violência, de emergência, ela pode acionar esse botão e rapidamente a sua ligação será transferida para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do 190, e logo ele será atendido. E realmente a devolutiva com relação a esse serviço tem sido muito positiva. A gente vem atendendo a muitas pessoas idosas. Hoje a gente já passa nesse momento de mais de 10 mil atendimentos através do Disque Idoso 165. As situações de violência, né, chegam pra gente. E o que vem me chamando a atenção? E eu fico muito feliz, sabe, Naira, de hoje ter esse canal e de poder também pensar, né, essa atuação, né, com relação essa atuação preventiva, né, dessas situações de violência. Hoje o nosso maior índice, né, a nossa maior procura é com relação a situações de abandono. Né? Abandono hoje, referente à pessoa idosa, é a nossa maior demanda. E a segunda maior demanda que eu quero destacar é a violência patrimonial. Infelizmente, é uma violência que vem crescendo muito. E pensando um pouco nessa violência patrimonial, a gente vem trabalhando no âmbito dos nossos equipamentos a possibilidade do idoso ter acesso, né, a conteúdos digitais, né, entender da melhor maneira possível como que ele pode, né, acessar a tudo aquilo que lhe é de direito. Temos também um apoio jurídico, um suporte jurídico também dentro dos nossos equipamentos, para que a gente possa orientar a pessoa idosa que, em caso, né, de golpe, né, de violência patrimonial, ele possa estar indo a uma delegacia. E aí, Naira, eu quero destacar que não é a delegacia do idoso somente. Todas as delegacias, né, têm essa obrigação de registrar o boletim de ocorrência com relação a alguma violência, alguma negligência referente ao idoso. E a gente precisa realmente potencializar isso. Eu recebo muitas queixas por parte de pessoas idosas com relação a esse atendimento. Então, é uma outra frente que a gente vem trabalhando. A minha conversa é constante, né, com a segurança pública, para que a gente possa, sim, melhorar esse atendimento para as pessoas idosas em todas as delegacias existentes hoje no nosso estado. Isso que você está falando é super importante, porque as pessoas falam, mas a delegacia especializada fica em Copacabana, da pessoa idosa. E aí, se eu quiser denunciar?
Isso que você traz. Todas as delegacias têm obrigação de receber e fazer o boletim de ocorrência, né? Exatamente. E hoje, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a gente só tem uma especializada. Né? E eu não posso exigir que uma pessoa que mora, por exemplo, lá em Porciúncula, região noroeste do estado, venha lá de Porciúncula aqui para a capital para registrar um boletim de ocorrência. Na verdade, a pessoa ela sofre a violência lá em Porciúncula e ela tem uma nova violação de direito quando ela tem que sair da casa dela, né, para vir para a capital para registrar. E isso não existe. Na verdade, o que a lei preconiza é que todas as delegacias têm sim que registrar a ocorrência e dar prioridade à pessoa idosa no ato desse atendimento. Perfeito, perfeito. Então, minha gente, vamos acionar aí o Disque 165. Veja só, 10 mil atendimentos é muita coisa, é muito trabalho, né? Porque receber isso tudo e, enfim. E parabéns aí por essa iniciativa, porque é um serviço extremamente importante. Eu queria que você falasse sobre essa patrulha 60+. Eu até coloquei aqui, porque eu acho que tem tudo a ver, né, com essa questão das violências, enfim. Sim, a Patrulha 60+, ela foi lançada juntamente com o Disque Idoso em outubro, né, do ano passado, pelo nosso governador, lá no Palácio Guanabara. E é um serviço que trabalha articulado também, né, com o nosso Disque Idoso. A gente recebe, né, uma demanda e, na verdade, a patrulha ela tem alguns bairros, né, Copacabana, Leme e Caraí, né, são os bairros de atuação referente à patrulha. E, assim, o nosso desejo é ampliar, né, que essa patrulha realmente chegue para os 92 municípios, porque a gente entende a importância, né, de ter a segurança pública também com esse olhar de cuidado para as pessoas idosas. E isso é um avanço, Naira. Como você muito bem colocou no início, poucas políticas existentes, né, voltadas para as pessoas idosas. E a gente chega em 2025 com muitas políticas, com muitas pessoas interessadas e com essa possibilidade real de entrega. Né? Eu gosto muito de efetividade, viu, Naira? Eu gosto muito de entregar, porque eu sei o quanto isso muda a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo hoje. Facilitar o dia a dia da pessoa idosa, garantir que a pessoa idosa ela seja atendida da melhor maneira possível e proteção. Eu acho que proteção é primordial e protagonismo. Eu sempre falo de protagonismo porque eu acredito muito nesse protagonismo, nesse empoderamento, e eu sei que é possível. Mas eu não faço nada sozinha, né? Eu costumo dizer que eu sou um grão de areia diante desse oásis, mas eu acho que juntos a gente pode sim garantir um serviço de excelência para toda a nossa população idosa. Olícia, você é eu te coloco no lugar de gestora, né? Você você é técnica e gestora ao mesmo tempo, porque primeiro você não trabalha sem informação, mas você vai atrás da informação. Quem te conhece, como eu te conheço, a gente não está todo dia juntas, mas assim, a gente sabe, eu sei do seu trabalho desde antes de você chegar na superintendência e foi muito assertivo trazer você para esse cargo. Era a melhor pessoa para estar nesse lugar, porque você sempre trabalhou com desafios, né? Eu digo que a sua vida profissional, a sua jornada profissional nunca foi fácil, né? Você esteve à frente de um grande equipamento da alta complexidade, onde a gente olhava para um lado e para o outro, o que a gente vai fazer? E você nunca deixou de, não, vamos avançar, vamos fazer. E estava ali atrás da sua mesa, mas ia para junto deles, para dentro, enfim. Então, você é uma pessoa de colocar a mão na massa. Então, quando você assume essa superintendência, o tanto de entrega que vocês já fizeram, né? Ter assim, você à frente, com autonomia para executar todos esses projetos, e aquilo que você diz, de tudo isso, né? Dar protagonismo à pessoa idosa, né? Dizer para ela que ela é uma pessoa sujeita de direitos, que está garantido na Constituição Federal de 88, e que ela tem direito a uma vida, qualidade de vida, vida saudável. Então, é muita coisa, como o Geraldo falou, né, Geraldo? É muita informação, é muito serviço. E aí, aqui, já caminhando para o final, mas eu queria deixar você à vontade, talvez alguma coisa que eu não tenha falado. Essa coisa aqui da inclusão digital, que eu não comentei, mas eu acho super importante quando fala dessa violência patrimonial.
né? Infelizmente, a gente vê, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho encaminhado alguns e-mails dentro da instituição que eu trabalho e eu tenho recebido respostas assim, é golpe. Isso aí não é verdade, cuidado, porque as pessoas idosas estão sendo tão lesadas, né? Diariamente elas são acharcadas por empréstimo, não sei o quê, aquela coisa, consignação, e às vezes na fila do banco. Então, quando você traz essa questão deles poderem conhecer essa coisa digital, e aí isso vai aprimorar, vai abrir os olhos, vai ser muito importante. Até para a gente diminuir essa questão, né, de tudo isso que ele sofre com relação ao dinheiro dele, né? Verdade. Então, eu queria deixar aí você falando agora, né, Geraldo? Não sei se o Geraldo quer perguntar alguma coisa, ficou faltando. Não, eu achei maravilhoso. Porque talvez, Lícia, passou alguma coisa que eu não tenha comentado. Eu queria falar um pouquinho, Naira, já que você está me dando essa oportunidade, de divulgar uma ação muito importante que está acontecendo nesse momento pela Secretaria, que são os nossos encontros regionalizados. Eu não posso deixar de destacar esse momento em que a Secretaria, né, leva todos os seus serviços para dentro do território, né, possibilitando o acesso, né, dos municípios, né, a tudo aquilo que a gente vem trabalhando hoje no âmbito da Secretaria. A gente trabalha o controle social, a gente está trabalhando Disque Idoso, CRAP, 60 Mais reabilita, e isso traz uma visibilidade e eu acho que principalmente incentiva, né, os municípios a quererem também essa entrega. Né? Então, eu fico muito feliz com essa possibilidade. A gente já passou por algumas regiões, a gente vai continuar aí ao longo do ano de 2025, né, indo até os municípios, né, indo às regiões, para que a gente possa falar sobre essa política pública e, principalmente, potencializando as ações municipais. Né? O Estado ele tem essa responsabilidade de acompanhar, monitorar, né, e dar condições do bom funcionamento, né, das ações voltadas à nossa população. E hoje, né, ter a secretaria com essa responsabilidade e poder estar tão próximo dos municípios realmente tem sido de um grande aprendizado e a gente quer continuar avançando com relação a isso. Eu quero cada vez mais entregar, né, porque isso muda a vida das pessoas. Como você muito bem colocou, eu venho da assistência, trabalhei muito tempo no SUAS, venho da alta complexidade, e eu sei o quanto ela está inchada, tá? Eu sei o quanto a demanda não para de crescer. E hoje o meu trabalho, eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque hoje eu tenho a possibilidade de pensar somente na pessoa idosa, né, nesse atendimento. E eu tenho certeza que o meu trabalho, ele traz uma melhoria na oferta de serviços, lá na assistência, né, lá na saúde, na educação. A gente precisa falar da pessoa idosa no âmbito da educação, da cultura, do lazer. Tudo isso é importante e traz, sim, empoderamento e protagonismo para a pessoa idosa dentro do seu território. Perfeito. E os municípios precisam tanto, eu tenho certeza que eles estão aplaudindo, porque a gente sabe da carência dos municípios, principalmente aqueles municípios mais distantes, que não tem muito o que ofertar, a rede, né, é muito precária muitas das vezes. Então, levar isso para dentro dos municípios, de fato, é algo extremamente relevante. Eu quero, mais uma vez, te dar os parabéns por esse trabalho. E eu tenho certeza que você vai cada vez mais ampliar cada vez mais. Então, gente, vamos aproveitar tudo isso que a Lícia disse aqui para a gente. Entra lá na página, né, Lícia, da Secretaria, não é isso? Entrar na página da Secretaria, acessar lá tudo que a gente tem enquanto oferta de serviços. Mas eu queria fechar minha participação, Naira, falando sobre, hoje, a maior questão, né, referente à pessoa idosa é o isolamento social. E a gente precisa muito falar sobre isso. E eu quero convidar a todas as pessoas idosas que estão assistindo a esse canal a ligarem para o nosso Disque Idoso, acessarem o nosso canal, porque lá certamente você vai encontrar uma pessoa para te ouvir, para dar voz a tudo aquilo que você está precisando e que a gente possa caminhar juntos para melhorar cada vez mais todos os serviços ofertados hoje no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Nossa, arrasou, né, Geraldo? Eu não tenho nem palavras para te agradecer. Imagina. Eu acho que eu ficaria aqui o dia inteiro. Você sabe que
assim, digo com muita tranquilidade, eu sou sua fã de carteirinha. Eu estou sempre lá no Instagram te seguindo, dando like, mandando uma mensagem. Fora o seu filho, que é lindo, maravilhoso. Ai, obrigada. Que eu amo de paixão. Ela tem um filho lindo, gente. E ela é mãe, tá? A Alice é mãe, a esposa. Eu vejo verdade. A correria dela, mas ela tá lá, ela volta, tá sempre lá dando atenção. E o quanto isso é importante, né, Naira? Quando a gente tem uma família que compreende, que apoia, que torce. O meu filho hoje, com certeza, ele é a minha prioridade máxima, né? Mas ele entende, ele curte, ele torce muito por mim. Recentemente, né? Como você deve ter acompanhado, eu fiz uma viagem, né? Estive numa missão Brasil-Europa maravilhosa. Verdade, Lícia. Tá? Quero falar também um pouquinho sobre isso. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco dos serviços ofertados na Inglaterra, também em Portugal, né? Tudo aquilo que tem voltado hoje, né, para o atendimento das pessoas idosas. Obviamente, tudo de ponta, tudo maravilhoso, mas eu gostaria de destacar, né, a nossa atuação enquanto Brasil, né, o quanto a gente trabalha, o quanto o nosso olhar humano me chama a atenção e me deixa muito feliz e com a certeza de que a gente pode avançar cada vez mais com relação a esse atendimento. Eu voltei de lá com muitas expectativas, desejos, né, que gritam dentro de mim, mas com a certeza de que hoje a gente está entregando o que há de melhor no âmbito do Estado e a gente vai potencializar cada vez mais esse atendimento voltado às pessoas idosas. Eu não tenho dúvidas, porque para além de todo o seu conhecimento técnico, acadêmico, das políticas públicas, você é uma pessoa que trata as pessoas idosas com muita humanidade. Então, isso faz toda a diferença, né? A gente precisa ter todo esse conhecimento, você luta pelos recursos, você luta junto ao seu secretário para avançar em relação às políticas públicas, mas você sempre fez um trabalho muito humanizado. E isso faz toda a diferença, porque eu digo que eu acho que a maior tecnologia que essa política nos dá, nós que somos trabalhadores dessa política, é a humanidade, porque a gente lida com pessoas. É verdade. Né? Eu não lido com máquinas, exatamente. Né? Então, a gente está trabalhando para pessoas. Exatamente. Então, isso você tem feito sempre com muita dedicação, com esse olhar muito, muito individualizado. Né? Você não coloca todos na mesma caixinha. É um olhar individualizado. E isso não tem preço, né? Então, só faz de você ser uma profissional cada vez mais em destaque. Tenho certeza que vocês vão ter muito mais entregas aqui para o nosso Estado, e quem ganha com isso não é só a pessoa idosa, mas todos nós, cidadãos, que queremos ver essas pessoas tendo essas garantias aí, tendo um Estado atuante, com políticas tão assertivas para que possam, de fato, né, ter dentro desse tempo de vida, né, que a gente espera que seja longo, mas possam viver com qualidade, felizes e, de fato, com protagonismo e empoderamento, como você tanto trouxe aqui para a gente. É isso. Quero te agradecer demais, espero que a gente volte, que você tenha mais novidades para a gente poder conversar mais e levar informação para a nossa população. Com certeza, Naira, eu quero te agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz por esse espaço, eu acho que traz a possibilidade realmente da gente dar luz, né, a essa pauta que precisa sim, cada vez mais, né, de ocupar espaços. Esse hoje é o meu maior objetivo, que as pessoas idosas ocupem espaço e que a gente fale cada vez mais como atender da melhor maneira possível a essa população que não para de crescer. Que beleza. Obrigada, viu? Obrigado a vocês que estiveram conosco até aqui nessa tarde. Espero que em breve a gente tenha a Alicia Matesco aqui conosco novamente.